Olá, alunos! Quando nós falamos sobre certificação digital, não podemos deixar de, no Brasil, comentar sobre um processo chamado ICP Brasil, do qual nós visualizamos aí a própria imagem da logomarca do processo ICP Brasil. O que significa ICP Brasil? Observa comigo, é a infraestrutura de chaves públicas brasileira. E é o processo oficial de certificação digital do Brasil. Então, quando a gente pensa em certificados digitais ou em certificação digital, primeiro a gente lembra que nós podemos usar certificados digitais para assinar digitalmente documentos, transações, mensagens. Podemos usar o certificado digital para criptografar documentos, mensagens, transações eletrônicas e assim por diante. Perfeito. Mas o Brasil montou um processo de certificação digital oficial e se a prova perguntar qual é o nome do processo de certificação digital oficial do Brasil, se chama ICP Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, e é o único processo de certificação digital oficial que foi instituído por lei no Brasil e que dá validade jurídica às transações eletrônicas. Então esse ponto é muito importante, que o ICP Brasil é o único processo de certificação digital oficial do Brasil, vou repetir, que foi instituído por lei e dá validade jurídica às transações eletrônicas, certo? Agora, uma coisa que a gente tem que compreender em relação ao processo ICP Brasil é que existe uma cadeia hierárquica de confiança para que esse processo de certificação digital chamado ICP Brasil possa acontecer de fato com toda a segurança a qual ele merece e a qual ele obrigatoriamente tem que fornecer. E aí eu te pergunto, quem está comandando esse processo de certificação digital, quem está cuidando desse processo de certificação digital no Brasil é o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, é a instituição responsável por cuidar deste processo chamado ICP Brasil. O que eu quero dizer como cuidar? De orientar, de verificar se as regras estão sendo cumpridas, verificar a segurança do processo. E aí o que o ITI então é chamado? Ele é chamado de Autoridade Certificadora Raiz. O ITI é a AC Raiz, é a Autoridade Certificadora Raiz no processo de certificação digital oficial do Brasil, porque está no topo dessa cadeia hierárquica de confiança. Deixa eu mostrar uma imagem que é mais fácil compreender. Observa. O ITI, então, dentro deste processo ICP Brasil, é a instituição responsável, o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, é a instituição responsável por ser a autoridade certificadora raiz desse processo. E ele, ITI, é que credencia outras autoridades certificadoras. Exemplo, a AC Caixa é uma autoridade certificadora que pertence ao processo ICP Brasil. A AC Receita Federal é uma outra autoridade certificadora que pertence ao processo ICP Brasil. E tem várias outras autoridades certificadoras. Esses são só dois exemplos. Essas autoridades certificadoras são credenciadas pela AC Raiz, que é a autoridade certificadora raiz do processo, que é o ITI, para fornecerem certificados digitais aos seus clientes, através do que nós chamamos de AR, que são as autoridades de registro. Então, as autoridades de registro, as ARs, elas são atreladas, associadas a uma autoridade certificadora, a uma AC, que fornece os certificados digitais para seus clientes. E as ACs, as autoridades certificadoras, são credenciadas pela AC Raiz, que é o ITI. Então, o ITI é a autoridade certificadora raiz, que credencia autoridades certificadoras, e essas autoridades certificadoras podem gerar certificados digitais para seus clientes através de suas ARs, de suas autoridades de registro. Que, na verdade, uma AR, uma autoridade de registro, é aquela responsável por verificar a documentação do usuário, verificar se aquele usuário é realmente aquela pessoa ou se aquela empresa é realmente aquela empresa credenciada pelos seus representantes, e aí a autoridade de registro solicita para a autoridade certificadora gerar o certificado digital para aquele usuário. E aí finalmente o usuário tem o seu certificado digital, e com esse certificado digital ele pode então assinar digitalmente documentos, como pode também criptografar documentos, mensagens ou transações eletrônicas. Então essa é a forma da cadeia hierárquica de confiança chamada ICP Brasil. Como eu disse, é o único processo de certificação digital
oficial do Brasil. Não pode ser esquecido aí para efeito de provas de concurso. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei. Até a nossa próxima aula. Bons estudos!